Bom dia, pessoal, tudo bem? Então aqui é Humberto. Queria em primeiro lugar agradecer ao aluno Carlos do primeiro Team R da noite, que me ajudou aí cedendo um aparelho dele, um microfone, para que o áudio ficasse com uma melhor qualidade, tá? Valeu, Carlão, brigadão. Nessa aula a gente vai falar sobre variáveis de ambiente. Então o que acontece? Quando vocês se deslocam até o prompt de comando, né? Vamos lá para o nosso prompt de comando. O que ele termina? O que a gente pode fazer aqui? A gente termina criando lá, ó, executando os nossos Java, Javac, para fazer a parte de compilação e interpretação. Só que às vezes, depois de você fazer a instalação do seu JDK, né, que é o kit de desenvolvedor Java, você vem até o prompt, tenta executar o Javac e ele termina não acontecendo nada. Algo, por exemplo, como isso aqui. Vou colocar como exemplo um comando que não existe. Humberto. Então, você digitou Javac e a mensagem vai ser semelhante a isso. Então, Javac não é reconhecido como um comando interno ou externo. O que significa? Que está faltando algo nas suas variáveis de ambiente. A sua instalação não foi 100% correta, não deu tudo como esperado e você vai ter que fazer algumas alterações manualmente. Através da variável de configuração path, né, você identifica o caminho de todas as aplicações que você digita. E o que acontece? Você está aqui, ó, no meu caso, estou na unidade C, pasta Windows. Dentro da pasta Windows eu tenho a pasta System32. Mas quando eu executo Java ou Javac, nenhum desses comandos estão nessa pasta. Então o que o computador, o que o sistema operacional utiliza para que você possa ir até para que ele possa executar, saber onde está esse arquivo e está executando para vocês. O que acontece é ele utilizar esse caminho aqui. Então ele vai procurar nessa pasta. Não acha? Então ele vai lá no C2 pontos, Program Files, Java, JDK 1.8, bin. Aí vai achar determinado arquivo. Se ele não tiver aqui, aí ele vai procurar nesse outro caminho. Se ele não tiver aqui, no outro caminho. E assim sucessivamente. Então o que deve estar acontecendo na sua máquina? Você não tem o caminho onde você encontra os arquivos .bin, os arquivos .exe que ficam dentro do bin do JDK que você instalou. Humberto, como que eu vou achar esses meus arquivos? Então, indo lá para o Windows Explorer, então vocês vão lá no computador de vocês e vão achar lá a unidade C, arquivos de... Normalmente, né, se você instalou o Java dando next, 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 você vai ter lá ele em arquivos de programa, Java. Nesse caso eu tenho várias JDKs instaladas, tá? Duas aqui, ó, a 1.7, a versão 7 e a versão 8. Eu vou na versão 8, pasta bin. Então aqui eu tenho o arquivo, o executável Java e o executável JavaC. Tá? Então esse é o caminho que tem que estar setado lá no meu path. Então Program Files, Java, JDK 1.8, taraná, /bin. É exatamente esse caminho que eu tenho aqui. Tá? Então no caso do computador de vocês deve estar faltando o quê? Deve estar faltando este caminho, não está dentro dessa variável de ambiente path. Tá? Só para a gente fazer algumas coisas diferentes, vamos fazer o seguinte. Eu vou igualar meu path. Se eu fizer isso aqui, ó, path C2 pontos barra só e digitar de novo só o path, ele está falando que agora o meu caminho é esse aqui. Então ele vai procurar no System32. Se ele não encontrar o que eu digitar agora, os comandos que eu digitar agora, ele vai procurar só nesse C2 pontos aqui, só na raiz. Então se eu colocar Javac, ele já não reconhece. Por quê? Acabei de matar toda a minha variável de ambiente. Eu zerei ela quando eu executei esse comando aqui. Então, de certa forma, vocês têm que tomar muito cuidado. Não só o Javac não está mais funcionando na minha máquina, como qualquer um desses outros programas que estavam antes na variável de ambiente. Tá? O que eu poderia ter feito? Vindo aqui, eu achar a minha pasta onde eu instalei o Java, achar essa pasta bin, conferir se tem o Javadoc aqui. Dar um clique em cima dessa pastinha amarela. Tá? Aí dou um Ctrl C aqui, né, em cima desse caminho que está selecionado.
volto para o prompt e eu colocaria lá pf, botão direito, colar, que aí ele já vai pegar aquele caminho específico, ponto e vírgula, %pf%. Para que esse %pf%? Para que ele não tivesse perdido todas essas configurações, tá? Para que ele considere, então ele vai agregar, ele vai concatenar isso tudo mais esse caminho que eu estou especificando, separados por ponto e vírgula. Dá um Enter. Se eu der um pf agora, no caso ele concatenou com C2 pontos, que era o caminho que eu tinha antes no pf. Só tinha um C2 pontos barra, né, a raiz da unidade C. Agora eu tenho a raiz da unidade C, a pasta bin dentro desse caminho, mais a pasta que eu estiver trabalhando. No caso aqui, system.32. Então, se eu colocar um Java aqui agora ele executa. Ok? Então, na casa de vocês, o que aconselho é vocês fazerem exatamente isso. Não está funcionando? Identifica onde está instalado o seu JDK, procura a pasta bin, pega o caminho lá e acrescenta dentro da sua variável pf, tá? Dessa forma aqui. Então você cola pf espaço, cola ponto e vírgula %pf%. Você garante não estragar nada no seu computador e você está setando, né, a versão do Java ok. Outra forma de fazer isso pelo Windows é ir lá para o painel de controle, tá? Abra um painel de controle. Dentro do painel de controle vocês vão procurar o item sistema. Aqui, sistema. Ok. Configurações avançadas do sistema. Tá? E aqui embaixo tem variáveis de ambiente. Então, nessas variáveis de ambiente, eu posso procurar a variável pf, dar um editar aqui, e aí especificar o caminho do meu de onde tivesse instalado, né, o meu bin. Então, por exemplo, vamos supor que não tivesse aqui, não tivesse esse cara. Então ele ia estar com todo aquele pf e tal, aquele caminho inteiro. Vocês iam chegar lá no final, ponto e vírgula, e colar aquele caminho que vocês pegaram no Windows Explorer. C2 pontos, Program File, tá? Ok, 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 e pronto. Dessa forma também é possível, tá? pf, no meu caso aqui eu já desconfigurei a variável de ambiente, então o que vai acontecer? Quando eu faço a alteração via Windows, exige-se que eu reinicie a máquina para que aquele pf tenha validade. Então, se vocês alterarem só no Windows, vier para o prompt de comando, vai continuar não funcionando. Você reinicia a máquina, aí todo aquele caminho vai ser levado em consideração. Então, quando eu zerei aqui, eu não criei nenhuma catástrofe, né? Quando eu zerei todo o pf de todos os programas aqui, né, colocando pf c2 pontos barra, simplesmente ao reiniciar a máquina, tudo isso voltaria ao normal. Tá? Então, por isso é importante você aprender a fazer pelo prompt do DOS para resolver de uma maneira rápida, mas confirmar isso aí toda vez que você reiniciar através do painel de controle do Windows. Tá? A partir desse momento, a gente consegue compilar normalmente. Tá? Vamos fazer um nosso teste aqui só para encerrar. Então, vamos abrir o nosso poderoso bloco de notas. Vou aumentar a fonte também. Já estava 26, está ótimo. 28, está ótimo. Então, eu vou criar uma classe lá, sei lá, classe FIAP. Tá? Dentro dessa classe FIAP, eu vou criar o meu método, aquele nosso famoso public static void main string args, abre e fecha colchetes, fecha parênteses, abre e fecha chaves, né? Esse que seria o nosso hello world. E aí eu utilizaria lá o system out println para exibir alguma informação na tela. Essa informação poderia ser Java é fácil. Certeza que todos vocês concordam com isso, né? Fechar as chaves da classe, né? Deixando mais bonitinho aí, né, a estrutura. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma classe. Lembrando, classe sempre, né, por padronização, vamos iniciar com letra maiúscula. Criamos o nosso método main.
Lembrando que main é o start point da nossa aplicação Java. Então, para executar alguma coisa em Java, você tem que encontrar esse método main dessa forma aqui, não pode ser diferente. Ele é público, obviamente, porque ele vai ser executado fora, ele não retorna absolutamente nada, ele tem esse parâmetro de entrada que nós trabalharemos futuramente, e ele tem que ser estático, isso aqui também eu comento numa outra situação. Mas, para os mais curiosos, seria basicamente esse static, ele vai fazer com que esse método possa ser chamado, possa ser invocado, sem criar um objeto da classe FIAP. Eu não preciso criar o objeto, eu posso chamar esse método diretamente. Por isso que ele tem que ser estático. Mas mais para frente a gente vai trabalhar legal esse modificador, que ele é muito importante. System representando uma classe, né? Dentro da classe System nós temos um pacote chamado out. Dentro desse pacote nós temos aí um método println. O que o método println faz? Exibe uma string na tela. Ok? Na hora de salvar, muita atenção, né? Então lá na unidade C, vou criar uma pasta chamada churros. Na minha unidade C eu estou criando, tá? Nessa pasta churros eu vou salvar esse arquivo, tenho que mudar aqui para todos os arquivos. E o nome do arquivo obrigatoriamente tem que ser o nome da classe que eu tenho o método main, tá? Então no caso aqui FIAP com F maiúsculo ponto Java. Não esqueçam da extensão Java, não esqueçam que a classe tem que começar com letra maiúscula. Consecutivamente, o arquivo tem que começar com letra maiúscula. Salvar. Depois disso nós vamos lá para o nosso prompt. Vou para a pasta churros, cd barra churros. Tá? Tô aqui. Se estivesse em uma outra pasta, poderia colocar lá a letra da pasta, D2 pontos. Ah, não, tá no meu pendrive, unidade F, F2 pontos. E aí depois cd barra, né, o caminho das pastas. No meu caso, eu só tenho aqui a unidade C. Dentro dessa pasta churros eu dou um dir para verificar se o arquivo está lá. Está lá com a extensão Java, F maiúsculo, né, do bonitinho. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. Sei que já está terminando a aula, mas é questão de hábito, né? Tá aqui o arquivo, tranquilo. Então eu vou compilar fiap.java. Lembrando que o Java aqui compila. Compilou. Se eu der um dir agora, eu tenho o arquivo .class, que é o nosso bytecode, né? Nosso bytecode que vai ser interpretado através do comando Java. Então, somente Java, espaço e o nome do bytecode. Não é para colocar o .class, nem muito menos o .java. Então, na hora de compilar, Java, espaço, arquivo.java. Na hora de interpretar, Java, espaço, o nome da classe. O Enter. Ele mostrou lá, né, a mensagem que nós falamos para ele mostrar, com sysout. Tudo funcionando, Java, graças ao meu path que está setando para a pasta correta. Tá ok? Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para quem já estava funcionando já com o Java, que já estava tudo ok, necessariamente não precisaria assistir, né, ouvir a aula. Mas para aqueles que estavam com dificuldade, para quem já estava funcionando, terminou sendo bom, porque você verifica, se um dia você precisar dessa informação, você já sabe como trabalhar. Tá legal? Muito obrigado, galera. Mais uma vez, obrigado, Carlão. É nóis, tamo junto aí. Até mais.